40 anos da Canção Nova, o dia a dia desta obra de evangelização. Colaboradores e missionários com trabalhos diferentes, mas com o mesmo objetivo: evangelizar. Economia compartilhada. A economia colaborativa que tomou o mercado, mudando conceitos em busca de alternativas econômicas. Envelhecimento saudável, mais que ausência de doença, um processo de adaptação às mudanças que ocorrem ao longo da vida. O repórter Canção Nova começa agora. Começamos o programa falando sobre a Canção Nova, que neste ano de 2018 celebra 40 anos de existência. Vamos mostrar o dia a dia desta obra e um bonito testemunho. A unidade de missionários com colaboradores que realizam trabalhos diferentes, mas com o mesmo objetivo: evangelizar. Trabalhar em equipe, ser uma grande companhia de pesca onde todos têm importância. É assim que funciona a Canção Nova. Missionários, colaboradores contratados e tantas outras pessoas, alcançadas pela Palavra de Deus, se unem no grande desafio de anunciar Jesus Cristo. A Canção Nova é, antes de tudo, uma comunidade criada por Deus para resgatar almas. Perante a lei foi preciso uma estrutura de empresa. Surgiu a rádio, nasceu o departamento de audiovisuais com diferentes produtos, a rede de televisão, as obras sociais, a internet. Hoje, mais de 1.600 pessoas, cada uma a seu modo, busca impactar a todos com a presença de Jesus Cristo. Nós não temos somente missionários, nós temos os colaboradores que estão ali desenvolvendo cada qual o seu papel, naquele espaço de tempo que elas têm, e elas são chamadas como os missionários, a colocar tudo aquilo que são e possuem à disposição do Evangelho. Oswaldo Luiz estudou jornalismo para trabalhar na Canção Nova. Está há 28 anos na empresa. Sua principal atividade é comandar a assessoria de imprensa, mas ele não para. Mantém um programa jornalístico na rádio e atua na produção de conteúdos para a TV. É apaixonado pelo que faz. Uma oportunidade de desempenhar a nossa profissão num lugar onde a gente acredita na mensagem, que a gente vive aquilo, né? É uma grande graça, né? O trabalho com planejamento e logística na loja Canção Nova permite a Joel conhecer os materiais oferecidos aos peregrinos. Para ele, o visitante adquire mais que produtos. Na loja Canção Nova, a gente não vende somente uma camiseta, um livro, um CD. Não, a gente vende um remédio para a alma. Então, as pessoas que vêm aqui têm uma ânsia de buscar a palavra, né, um consolo, um acolhimento. Então, esse é o nosso papel aqui na Canção Nova. Logo pela manhã, Valdirene chega ao santuário onde trabalha. Estar neste local é remédio que há anos permite a ela vencer as dificuldades da vida. Já passei por muitas coisas. E hoje em dia, é assim, dificilmente você vai me ver sem dar um sorriso. Aqui você não sente como um trabalho, você sente como a extensão da sua família. Quem colabora com a evangelização tem méritos de evangelizador. E na Canção Nova não é diferente. A maioria dos colaboradores, contratados pela comunidade e pela Fundação João Paulo II, assumem o trabalho como missão. Existem dificuldades, como toda empresa, mas o diferencial está na espiritualidade, que une missionários e colaboradores num único objetivo: salvar almas. É uma coisa muito dinâmica. É como se o Evangelho fosse atualizado. E nesse atualizar-se, há sempre essa renovação dessa graça de Deus que a gente pode presenciar e tocar aqui dentro. Na Canção Nova, cada um desenvolve a tarefa que lhe é própria, essencial na realização da missão, e vive momentos únicos na presença de Deus. O Padre Jonas, desde o início, disse que estas pessoas, passo a passo, cada qual a seu tempo, elas chegariam para ocupar o seu devido espaço nesta companhia de pesca. Viver da providência, depender de doação é exigente. Os recursos que mantêm a Canção Nova nascem do empenho e do desprendimento de quem doa o pouco que tem. Cada dia procuro oferecer o melhor que eu tenho
porque eu sei que o dinheiro que a gente utiliza aqui, né, os recursos que nós dispomos, vem de pessoas como aquela viúva do Evangelho, né, daquela viúva que Jesus viu dando uma moedinha e disse, ela está dando mais do que todo mundo, né? Na Canção Nova, todo colaborador torna-se missionário e se empenha para que a boa nova de Jesus Cristo chegue ao seu coração. O livro das Crônicas diz que nós não oferecemos senão aquilo que de Deus recebemos. O bom funcionário, ele veste a camisa e faz o máximo ali, sem prejuízo nenhum, por não ser da comunidade Canção Nova. Eu não sou consagrado, mas quem trabalha com a gente aqui, seja ele colaborador, diarista, a gente está na missão. Então, a evangelização ela está no topo de tudo. Então, todo mundo que trabalha em prol dessa obra realmente é um missionário. Os movimentos eclesiais e as novas comunidades destacam a participação do leigo na igreja. A ação missionária de cada comunidade é marcada pela consagração a Deus através de um carisma. Carisma e dons se unem para o anúncio do Evangelho. Vida fraterna é fruto da experiência pessoal com Jesus Cristo. Na Canção Nova, a missão compartilhada com as comunidades Divino Oleiro, Obra de Maria, Aliança de Misericórdia e tantas outras confirmam: ninguém é bom sozinho. A unidade dos carismas alcança milhões de pessoas com o trabalho missionário que encontra forças nos dons nascidos no Pentecostes da Igreja. Nascida há 40 anos, a Canção Nova é a primeira comunidade católica no Brasil. Viu de perto o nascimento de muitos outros dons por todo o país. A proximidade entre os novos carismas deixava claro: na missão de evangelizar não se faz nada sozinho. Nós temos carismas diferentes. O Padre Jonas sempre intuiu: a Canção Nova, ela é um dom para a igreja, mas ela se torna um dom ainda maior quando ela abraça os outros dons perto dela. As novas comunidades são respostas de Deus para as necessidades na igreja hoje. Diferentes carismas se complementam e se completam na missão de evangelizar. As comunidades irmãs, como são chamadas, demonstram que a fraternidade sustenta e solidifica o anúncio do Evangelho. Entre os dons mais próximos à Canção Nova estão a Obra de Maria, a Comunidade Betânia e a Fraternidade Toca de Assis. Focada nos meios de comunicação, a Canção Nova tinha uma agência de viagens e encontrou na Obra de Maria o carisma que abraçou essa missão. Nós temos um trabalho de evangelizar de todas as formas com alegria, o nosso carisma, né? Então nós temos creches, nós temos escolas, nós temos hospitais, né? Em vários países também, na África especialmente, mas o nosso trabalho é muito forte a evangelização através da peregrinação. Nós peregrinamos no mundo todo e nós sempre falamos, mais que viagens, encontros com Deus. O que foi percebido? A Canção Nova tinha uma maneira de fazer e a Obra de Maria, lógico, dominava a maneira de fazer porque é deles o dom, né? Então nasceu a parceria. A Canção Nova começou então a entrar com a espiritualidade na realidade das peregrinações e a Obra de Maria com a parte estrutural. A missão Canção Nova, unida à forma de evangelizar da Obra de Maria, realça a força fraterna entre comunicação e logística, para que o outro conheça Jesus Cristo. Você não faz uma peregrinação simplesmente por fazer, mas ela se sente chamada e vai conosco, vai com a Obra de Maria e com a Canção Nova. A Canção Nova é uma comunidade de amor e adoração. O trabalho santificado não permite a realização de todas as tarefas. Desde 2007, a Fraternidade Toca de Assis cuida da adoração perpétua na Capela Sagrada Família e colabora na liturgia do Santuário do Pai das Misericórdias. Nós temos esse carisma de adoração, mas também o carisma do amor aos pobres e sofredores de rua. Porém, aqui na Canção Nova, a gente se dedica mais ao apostolado eucarístico, né? O Padre Jonas tinha uma intuição de que nós teríamos um santuário ou uma capela de adoração contínua. Mas como manter isso com tantos afazeres nossos também? E aí nasceu esse momento desta parceria com a Fraternidade Toca de Assis. Dom Bosco aconselhou o padre Leon Deon sobre a congregação que então nascia no século XIX. A história uniu seus filhos espirituais, Padre Jonas Abib e Padre Léo. Amizade e parceria na evangelização que alcança milhares de corações. O carisma da comunidade Betânia, que é o carisma da recuperação, né, das pessoas que são dependentes.
Porém, a Canção Nova também falava sobre isso. A Canção Nova também falava para o não uso das drogas. Porém, a gente não pode acolher essas pessoas, porque a gente não tem estrutura. Então, daí nasce essa parceria da gente dizer disso e indicar um lugar para essas pessoas irem, que daí a comunidade de Betânia acaba acolhendo e evangelizando desta forma. O Padre Jonas diz que nós somos igual café com leite, que não tem mais como separar. Ao responder os desafios atuais que a igreja enfrenta na sociedade de hoje, comunidades irmãs como a Aliança de Misericórdia, Comunidade Jesus Menino, Comunidade Obra de Maria, são abraçadas pela Canção Nova. A união dos carismas fortalece cada missão. Seja São João Paulo II, Bento XVI ou Papa Francisco, sempre disseram: o mais bonito entre vocês é vocês reconhecerem o dom, o carisma distinto de cada um e poderem trabalhar em comunhão, porque isso vai ser o grande testemunho que as novas comunidades vão dar para a igreja. A música sempre esteve presente na história da Canção Nova. A música que revela a vida e que leva milhares de pessoas a um encontro pessoal com Deus. Como não trabalhar com música na comunidade que traz o nome Canção Nova? Desde o seminário, Deus preparou Monsenhor Jonas para a vida comunitária e para a música. Desde os primeiros encontros de jovens no Brasil aos grandes eventos de hoje, a Canção Nova tornou-se referência em trabalhos musicais e é chamada de a Casa do Músico Católico. Nelsinho Correia cresceu ao lado de Padre Jonas Abib, principalmente na musicalidade. Aprendeu a tocar e animar encontros com ele. As pessoas iam nos encontros, mas e até hoje acontece isso às vezes. Se bem que hoje está mais fácil de se ouvir a música cristã, mas a pessoa vai não lembrar, não nem com a palestra, mas quando tocou aquela música, uma música certa é uma palestra. E essa é a ideia do Monsenhor Jonas. Ideia inspirada por Deus, que anos mais tarde chegou aos ouvidos de Peter e fez o jovem músico perceber a eficácia de cada canção que aprendia. A Canção Nova consegue traduzir em canção uma experiência muito humana, muito simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Te desafia, te leva a questionar, te leva a uma experiência com Deus. Esse impacto que tem através do carisma Canção Nova é inegável que é diferente. Fernanda, que gosta de música sertaneja, foi literalmente laçada pela musicalidade Canção Nova ao ser convidada para gravar Sertão de Deus. De lá para cá, a jovem cantora descobriu na espiritualidade e na missão com a música o laço que a mantém perto da Canção Nova. A Canção Nova me acolheu como uma mãe. Começou a me trazer uma espiritualidade que eu jamais imaginei encontrar. Foi me trazendo muitas coisas que ali me balanceava. Eu falava, bom, não vale a pena agora deixar tudo isso para voltar para casa. Eu preciso experimentar tudo isso ainda de novo que a Canção Nova tem que me trazer. Nestes 40 anos, Deus fez da Canção Nova a Casa do Músico Católico. O maestro dessa verdade ensina que a música prepara o momento da graça, alimenta e existe em função da palavra de Deus. Perpetuar esse legado é atualizar a profecia que fez do menino gago um cantor, do instrumentista um maestro de corações e almas, do homem de fé o fundador da Canção Nova. Ele quer que, no mínimo, os filhos dele sejam melhores que ele. Não na produção, não só na gravação de CDs ou numa composição, mas é na experiência que ele tinha antes para depois levar para a música. Carrego aqui comigo as coisas que ele falou. Hoje, Peter é diretor artístico da gravadora Canção Nova. A responsabilidade de manter o legado da música que nasce no carisma é motivação para a missão. Muito mais do que gravar um CD bonito, é eu fazer as pessoas terem experiência com carisma, Canção Nova, como eu tive. Então isso, cara, nossa, isso é muito forte. Isso é muito forte. Se a gente não olha para isso, a gente não dá continuidade ao carisma da Canção Nova através da música. Quando chegou ao coral Canção Nova, Juliana não tinha claro a missão do canto em coro dentro da comunidade. Nasceu dessa inspiração do se cantar junto, porque diz o ser comunidade, fazer uma canção juntos, né?
E que foi se traduzindo ao longo do tempo, até que a gente foi entendendo que de fato é para Santa Missa. E quando a gente entendeu, a gente passou a amadurecer então esse trabalho. Unção é a marca das criações musicais da Canção Nova. O conhecimento técnico é importante, já o essencial é a docilidade no ouvir e transformar em canções a ação de Deus. Isso é a definição do Monsenhor Jonas, o melhor coral, a melhor banda. Qual é a melhor banda? A que faz o povo cantar. Tem muita gente boa fazendo isso, sim. A música Canção Nova, ela tem um poder de ressurreição. Ela tem um poder de salvar vidas. Quantas pessoas que um dia ouviu uma música da Canção Nova e fez uma experiência com Deus. O coral Canção Nova participará do Encontro Internacional de Corais no Vaticano com o Papa Francisco. Deus, ele faz tudo por completo. A gente vai suando muito, né? Suando a camisa. Mas tudo que vem de Deus requer também da gente esse esforço. A musicalidade Canção Nova é formada na ousadia salesiana de Jonas Abib. Eu espero da música Canção Nova que ela não esqueça quem criou até o nome Canção Nova. Que ela não esqueça do maestro. O maestro é Jonas Abib. Uma volta ao coração dele vai fazer muito bem quem quiser compor a música original Canção Nova. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Monsenhor Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova, ao realizar pregações, levou a palavra de Deus a milhões de pessoas mundo afora. Vamos ouvir agora testemunhos de missionários que, tomados pela palavra de Deus, também se tornaram pregadores. A palavra de Deus é a mola mestra da Canção Nova. A comunidade nasceu da intimidade de Monsenhor Jonas com o Verbo encarnado. A partir da palavra, a pregação se tornou meio de comunicação eficaz na voz do padre salesiano e dos membros da comunidade, que dia a dia vivem a palavra, no desafio de fazê-la chegar a você. Impulsionada pela palavra de Deus, a vida comunitária na Canção Nova se alimenta do diário espiritual e forma pregadores na espiritualidade e no ímpeto de levar a boa notícia do Evangelho. Ter um método para estudar a Bíblia é a melhor coisa que existe. E além do método, né, a constância. Eu acho que a fidelidade, ali, o dia a dia com a palavra de Deus nos faz assim íntimos com ela, nos faz, vamos dizer assim, conhecedores um pouco mais daquilo que Deus traz na palavra para nós. Na Canção Nova, o alimento eucarístico, a humildade da confissão, a oração do terço, a prática do jejum e a intimidade com a palavra são alimentos que preparam o missionário para a pregação. A pregação tem como objetivo levar Deus para as pessoas. Aí tem um aspecto de conversão e o aspecto de aprofundamento. Né? Há uma pregação que é mais assim no aspecto de reavivamento. Você aquecer a fé da pessoa em Deus. Né? Mas aí você tem que ter um complemento, que é o aprofundamento. O padre Jonas Abib começou a pregar numa fazenda, usando tocos de árvores como altar e ambão. Dessa simplicidade nasceu a Canção Nova, que hoje prega a palavra de Deus a milhões de pessoas, através de encontros e do sistema Canção Nova de comunicação. Paulo VI disse na Evangelho Santo, se a igreja não usar os meios de comunicação para evangelizar, ela vai ter que responder isso ao seu Senhor. Vai ser culpada diante do seu Senhor. O padre entendeu a mensagem do Papa e aí nasceu tudo. Então, claro, os meios de comunicação são fantásticos, né? Porque você atinge muito mais gente. Ao utilizar os meios atuais na evangelização, a Canção Nova nunca deixou de lado as primeiras formas de levar o Evangelho, a vivência da palavra e a pregação. Que adianta eu ir num palco, eu ir num grupo de oração, eu pregar a palavra, mas eu não viver? Ou seja, eu estou ali como se eu estivesse fazendo um teatro, né? Eu acho que é uma pregação vazia. Acho que, em primeiro lugar, o pregador precisa viver a palavra, ele precisa ter intimidade com a palavra, viver a palavra, procurar testemunhar com a vida dele. Evangelizar é dar a vida que se vive. Então, antes mesmo de eu pregar, subir em um palco ou em qualquer outro lugar que me dê a oportunidade de falar de Jesus Cristo,
eu preciso viver esse evangelho. Encarnar ele em minha vida para que assim quando eu tenho a oportunidade de falar de Jesus, eu fale de não uma teoria. É buscando esse algo concreto que Jonathan vive a missão Revolução Jesus. As dinâmicas radicais em meio à natureza alcançam o coração dos mais jovens e revelam os novos pregadores da comunidade. Nós encontramos nisso uma oportunidade de juntar aquilo que é a nossa fé, a tradição, a palavra de Deus, o magistério da igreja, os documentos, na melhor forma que comunica ao jovem, que são as dinâmicas, que é essa desenvoltura, o como apresentar aquilo que é uma proposta verdadeira. Os anos de experiência ajudam a quem está começando. Eu acho que a primeira coisa que um pregador precisa é ele ter uma vida espiritual, sintonia com Deus, pela oração, pela meditação, pela vivência dos sacramentos. Eu penso que o pregador ele tem que ter uma formação doutrinária muito boa. E ele não deve se arriscar em axiologia. Se ele não sabe alguma coisa, a igreja não fala sobre aquilo, fica quieto. Em todo lugar, há quem pregue o evangelho. Não existe uma única fórmula. O testemunho numa conversa simples sobre fé e atitudes concretas de quem acredita em Deus evangelizam. Quando for necessário, use palavras. Comemorar 40 anos de vida consagrada na Canção Nova é motivo de muita festa. Vamos mostrar todo o trabalho realizado para marcar esse tempo. O Marketing Canção Nova preparou ações em todos os setores e nas casas de missão presentes pelo mundo. Parte desse trabalho você revê agora. Quem está disposto a dedicar um ano da vida a Deus, vivendo em comunidade? O chamado do padre salesiano Jonas Abib continua a ressoar. E lá se vão 40 anos. Ao expor ideias e pensar diferente, o Marketing Canção Nova produziu peças institucionais e motivou a celebração dos 40 anos de evangelização. Cada setor da Canção Nova foi dinamizando de alguma forma dentro da sua realidade. Então, a rádio fez programas especiais, a televisão, o próprio jornalismo, que tem a série especial sobre os 40 anos. Contar histórias é a missão do jornalismo. Voltar às origens da comunidade, recordar pessoas e acontecimentos mostram a força e a coragem de quem vive o dom Canção Nova na sociedade. Nessas 3 ações que fizemos, ou seja, a história, o que temos hoje e o que virá futuramente, também acaba sendo uma prestação de contas para tantas pessoas que nos ajudam. Ações comemorativas, produtos e peças produzidos para celebrar os 40 anos da Canção Nova contam parte da história e atualizam a presença do carisma que tem feito bem a tanta gente. Evangelizar através do jornalismo não é fácil, porque, claro, você precisa informar. Sobre essa informação, colocar à luz da verdade. Um jornalismo que a pessoa saia abastecido de notícias que não encontra em outro lugar. De notícias que realmente a motive a viver. A história da Canção Nova é sinônimo de fé. Construir obras sem recursos financeiros, manter um sistema de comunicação sem comerciais, são desafios que moldaram a comunidade, o carisma e o jeito Canção Nova de evangelizar. Nós tivemos os desafios do início, mas hoje nós somos desafiados tanto quanto, nos inícios que o padre começou, mas de forma diferente, Hoje a sociedade é diferente, então os desafios são diferentes, mas a Canção Nova, com tudo isso, ela vai crescendo, vai amadurecendo. No Davi, departamento de audiovisuais, a ação celebrativa é marcada pela logomarca dos 40 anos, colocada como um selo nos lançamentos de vestuário, nos livros da editora, nos CDs e DVDs da gravadora. Todos os produtos Canção Nova que foram produzidos em 2018, eles levaram essa logo. O produto especial para os 40 anos vai ser o lançamento do livro Canção Nova, História, Missão e Carisma, que vai estar sendo lançado no Osana Brasil no final do ano. O livro comemorativo, de acordo com a gerente de produtos, é histórico para todos que vivenciaram esses 40 anos de missão. Trazem o testemunho pessoal de cada um do que o carisma causou neles nesses 40 anos de transformação, de milagres,
testemunhos com a providência, testemunhos com a cura e a libertação da família. Então esse livro aí é onde nós estamos colocando toda a nossa expectativa. As diversas ações uniram missionários, colaboradores e os que se empenham no esforço comunitário de levar o Evangelho a todos. Olhar para o futuro impulsiona a missão. A partir de agora nós vamos ter o Cantinho da Criança, o Canção Nova Kids. Eles vão fazer um clipe dos 40 anos, não é? Porque a Canção Nova ela não vai parar nos 40 anos. Tem uma nova geração chegando aí. No final do ano a gente vai ter um espetáculo no Osana Brasil, né, dos 40 anos, que vai então fechar todo esse ano comemorativo que nós tivemos, né? Chegar aos 40 anos e confiar, muitos outros virão, é motivo de festa. Dividir essa alegria coloca a Canção Nova mais perto de você. Caminho de unidade, vereda da fé construída na verdade. No próximo bloco, vamos falar sobre economia compartilhada, uma revolução nos bens de consumo e serviços. E uma forma criativa de contornar o desemprego através da costura. A crise econômica dos últimos anos deixou milhões de brasileiros desempregados ou fora das suas atuações acadêmicas. Dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios revelam esses índices. Elidiene é pedagoga e tem pós-graduação em gestão de pessoas. Há um mês, ela conseguiu emprego temporário de atendente de telemarketing. E a pessoa fala assim, olha, a vaga é isso, o salário é isso e seu perfil é esse. Você tem interesse mesmo na vaga? Eu falei, tenho, claro que eu tenho. A carga horária não é a que ela idealizou, mas representa muito para quem já estava há 2 anos desempregada. Se fosse para eu desempenhar, né, dentro da minha função, o que eu preciso fazer, dentro do que eu gosto, aí eu precisaria de mais tempo, né, uma carga horária de período integral, né? Situações como a da Elidiene e de outros milhões de brasileiros se incorporam à estatística do IBGE sobre a taxa de subutilização da força de trabalho. A gente engloba tanto as pessoas que estão desocupadas, né? Ou seja, as pessoas que procuraram trabalho, mas que não encontraram trabalho, ou seja, tiveram uma busca efetiva por trabalho, estarem disponíveis para trabalhar. Também incluiriam as pessoas que estão subutilizadas por insuficiência de horas, né? As pessoas que trabalham menos de 40 horas e gostariam de estarem disponíveis por trabalhar mais horas, assim como também aquelas pessoas, por exemplo, que não procuraram trabalho, mas que gostariam de trabalhar. No segundo trimestre deste ano, essa taxa de subutilização da força de trabalho ficou em 24,6%, o que quer dizer que mais de 27 milhões de trabalhadores estão sendo mal aproveitados no Brasil. Os números são da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio Contínua. As maiores taxas de subutilização foram encontradas no Piauí, Maranhão e Bahia, já as menores em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rondônia. Ainda segundo a pesquisa, o rendimento médio do trabalho no Brasil no segundo trimestre de 2018 foi de R$ 2.198. O salário da Elidiene ainda está longe disso, mas o desejo de permanecer no mercado de trabalho, não. Algumas pessoas dizem, né, ah, não, você é doida, você vai sair para trabalhar por esse valor. E o que eu digo é o seguinte, se eu estou em casa e não estou ganhando nada, eu saí do portão para casa, estou ganhando R$1, então eu já estou no lucro, né? Eu preciso, e além de ter essa questão mesmo de se sentir útil para a sociedade, né? Por causa do desemprego, pagar as contas em dia para o brasileiro está cada vez mais difícil devido à falta de recursos. Uma pesquisa realizada pelo SPC e pela Confederação dos Dirigentes Lojistas revelam que a renda de 35% da população está comprometida. A crise econômica colocou o Brasil numa situação um pouco mais difícil. Tá ficando mais complicado o dia que passa, as coisas vão subindo, né? O consumo da gente também vai caindo, né? Então, e as dívidas vai ficando.
A condição dos 13 milhões de desempregados e de outros 13 milhões que gostariam de trabalhar mais ou desistiram de buscar emprego afeta a renda do trabalhador. E essa perda de renda faz com que você tenha necessidade de fazer a redução da sua vida, né, dos seus gastos. E isso também é um pouco difícil, até as pessoas se ajustarem. Com a renda insuficiente para deixar as contas em dia, 35% da população se vira para manter a casa. Mais ou menos. Pagando meio empurrado, mas tem que pagar. Deixa uma, paga outra. Tem que ter um jogo de cintura, né? Vai se virando. Não pode deixar de pagar. O brasileiro trabalha 153 dias por ano para pagar impostos. Resultado que, segundo este advogado, é consequência da presença social do Estado na vida do cidadão, o que impacta a carga tributária. Podemos diminuir? Sim, mas por outro lado, se diminuirmos, vamos ter que repensar o tamanho do Estado e a presença do Estado na vida do cidadão particular. A retomada do crescimento da economia está na pauta do atual e dos possíveis futuros governantes. Seja como for, não existe fórmula mágica. Gerar produção, emprego e renda exige trabalho intenso, esforço individual e conjunto para que o Brasil supere a crise. 6 em cada 10 brasileiros estão com dívidas elevadas. 8 em cada 10 estão devendo no cartão de crédito, aponta o levantamento da Conferência Nacional dos Dirigentes Lojistas. O brasileiro ele tem muito costume de trabalhar com essa forma. Então a conta não fechou, ele vai para o cartão de crédito. O cartão não fechou, ele vai usar o consignado. E mês a mês ele vai entrando numa bola de neve até o momento em que ele está super endividado. O economista sugere reorganizar as contas e sair do vermelho. A melhor coisa para quem está endividado é negociar as dívidas. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é não fazer dívida, evitar de fazer dívida. E tem uma outra coisa que é trocar dívidas caras por dívidas mais baratas. É sempre prudente conversar com uma pessoa que tem um pouco de experiência, um pouco de tranquilidade para ajudar nesse processo de saneamento das contas. Para vencer a crise, criatividade é que não falta. O consumo colaborativo ou a economia compartilhada tem se tornado tendência no nosso país e muitos empreendedores têm investido nessa área. Em tempos de crise financeira, toda forma de poupar é bem-vinda. Por isso, novas experiências de negócios vão conquistando o mercado. Uma delas é a economia colaborativa. Não parece, mas a vemos muito no dia a dia. Dividir o mesmo veículo para chegar a um destino é um exemplo desse tipo de consumo compartilhado. Você tem uma residência, de vez a pessoa ela ficar, ela paga pelo seu espaço. Né? Então, a gente fala que é a maior rede hoteleira do mundo sem ter um hotel. Então, a gente tem o Uber também, então de vez você adquirir carro, você já utiliza os carros já existentes dentro do local. A iniciativa é comum em países da Europa e da Ásia. No Brasil, já é uma tendência. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito mostra que 89% dos brasileiros já experimentaram. E o grande incentivo vem da internet. A gente tem inúmeros negócios voltados nesse sentido. Então, a tecnologia ajudou bastante, né, para que criasse volume, né, escala em relação a esse tipo de negócio. A economia compartilhada vai além das finanças. É, na verdade, um conceito em que o lucro não é o mais importante. O homem coloca em prática negócios que tenham propósitos a partir da substituição, trocando a competição pela cooperação, o controle pela participação e a ganância pela generosidade. Essa fisioterapeuta levou o hábito para o dia a dia. Alguns equipamentos que ela utiliza são alugados e geram economia de mais de 100%. Outro passo foi oferecer salas vazias em seu consultório para uso de outros profissionais. Eu tenho meu limite de pessoas que eu consigo atender e eu tenho pessoas que querem fazer outro tipo de procedimento que eu não posso fazer porque minha profissão não permite e então eu tenho que ter o serviço para oferecer, né? Resultado? O bem que se multiplica a quem precisa e se arrisca. Todo mundo ganha, né?
Eu ganho, elas ganham. Outra forma criativa de superar a crise no nosso país é através da costura. Se engana quem pensa que a profissão de costureira está em extinção. Pelo contrário, é um dos setores que mais cresce no Brasil em 2018. O trabalho começa com a medida do tecido, depois a marcação. Tudo com precisão até a costura na máquina. É aqui que a transformação acontece. O pedaço de pano vira uma peça de roupa. E não é um modelo qualquer. Itens com estilo personalizados, feitos sob medida. Dessa maneira, o mercado de costura tem ganhado cada vez mais adeptos. Gente para adquirir e aqueles dispostos a colocar a mão na massa. Para essa costureira, o trabalho sempre foi um negócio de família. Ela cresceu vendo os parentes mais velhos fazerem, mas só se profissionalizou há 4 anos. Tem muitas pessoas que me procuram para concertos, costura. Faz um vestido desse para mim, faz uma festa junina, você comprar na loja e ainda vai me trazer para fazer os ajustes. Então, fazendo comigo, já sai tudo certinho, né? Quando ela ainda estava começando, o ramo de costura ganhou mais proporção no país. Esse consultor do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas diz que a crise econômica gerou criatividade no negócio. Acabam buscando alternativas e identificaram que a moda é um desses. E os ateliês, eles acabam sendo uma saída para isso, né? Eles são valorizados financeiramente muito em função de agregar o valor. No que diz respeito ao mercado mundial da moda, o Brasil tem lugar de destaque. Os números não negam. O país é o 6º maior produtor de roupas, calçados e acessórios do mundo. É a 2ª nação que mais emprega no ramo, com 30 mil indústrias têxteis. E a estimativa ainda é positiva para o futuro. A Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção considera mais 300 mil postos de trabalho até 2025. Como todo e qualquer setor que se demonstra e se desenha promissor, é importante sempre a atualização, a diversificação, a busca por capacitação sempre. E por falar em capacitação, aqui está o diploma que garantiu o estímulo que Vanessa precisava. Em pouco tempo, a variedade de peças que produz ajuda no sustento da família. Em torno de 40% da renda da minha casa vem da costura, né? Então é uma providência de Deus mesmo. Mas mesmo que o ofício ganhe evidência na indústria, a delicadeza das mãos é que vai fazer a diferença. Tudo que eu vou fazer tem que ser com amor e carinho, para que saia perfeito. Quanto vale as atividades próprias da casa? Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais revela que as mulheres são as que mais trabalham dentro de casa. A rotina de Margarete é intensa, das 10 para 6 da manhã, quando levanta, até normalmente meia-noite, quando vai dormir, é sempre assim. Levo na escola, na faculdade, trabalho, as coisas da casa no geral, né? Então é lavar, passar, arrumar. Sábado que eu penso assim, eu vou descansar. Eu mexo o dia inteiro. Para dar conta de deixar a casa arrumada e ainda trabalhar fora, o jeito foi dividir as tarefas com os filhos. A gente tenta ajudar pelo menos o básico para ela conseguir não ser tão puxado para ela assim, né? Mesmo que seja pouco, já faz a diferença. Porque ela ganha um tempinho a mais, né? E mesmo assim, ela não para um minuto. E a rotina é puxada, igual já coloquei roupa na máquina, daqui a pouco eu vou estender a roupa, já coloquei o lixo para fora. Então, né, fazer o almoço, então naquela correria mesmo. Todo esse trabalho doméstico foi objeto de pesquisa de uma tese de doutorado da Universidade Federal de Minas Gerais. Uma delas mostrou que 85% das tarefas domésticas no país são feitas por mulheres. Enquanto os homens trabalham 1 hora por dia em casa, elas realizam 4 vezes mais atividades no lar. Eu fico o dia todo fora, trabalho todos os dias, então não tem tempo. Eu sou aposentado, né? Então eu deixo mais para ela. Ela fica com a limpeza e geralmente eu fico mais com a louça, esse negócio de vasilhas. E se todas essas atividades domésticas fossem convertidas em salário? Segundo a pesquisa, isso equivaleria a quase 11% do Produto Interno Bruto brasileiro.
Em números, seriam mais de 580 milhões de reais. Se a gente somasse tudo que foi produzido de trabalho doméstico no Brasil durante um ano e pensasse em termos econômicos, né, qual que seria o custo disso? Para responder essa pergunta, nós pegamos o número de horas acumulado durante um ano inteiro de trabalho doméstico feito pelos brasileiros e remuneramos, né, essa quantidade de trabalho doméstico com o rendimento hora das empregadas domésticas no Brasil. Ou seja, a produção doméstica, que é invisível socialmente falando e economicamente falando, é uma produção na casa de quase 11% do PIB brasileiro de 2013. Na casa de Lúcia e Bueno, toda a atividade doméstica é dividida para que o descanso dos dois seja igual. Tem que ser, né? Se não for, fica difícil, né? Para ter uma boa convivência de casal, realmente tem que ser dividido, principalmente quando os dois trabalham, aí não fica pesado para ninguém. A seguir, pesquisas online sobre doenças e bem-estar. A tecnologia está mudando a relação entre médicos e pacientes, para o bem, mas também para o mal. Envelhecimento saudável, mais que ausência de doença, um processo de adaptação às mudanças que ocorrem ao longo da vida. Que a internet revolucionou a forma de se comunicar no planeta, todos sabem. Mas algo tem deixado os médicos com a pulga atrás da orelha. São os internautas que pesquisam sobre saúde e chegam nos consultórios cheios de razões e até mesmo com os medicamentos comprados. Dor de cabeça. O que pode ser? E se for dor nas costas, como tratar? Você também é do tipo de pessoa que usa a internet para saber qual a doença ou qual o tratamento para as dores quando elas aparecem? Como tratar uma torção na coluna? Francis é, e ficou ainda mais depois que comprou um celular mais moderno. Eu pesquiso a ocorrência da dor e a relação dela com algum medicamento que eu mesma posso comprar sem receita médica. E ela não é a única. Na rua, o que não falta é gente que admite usar a web para fazer o autodiagnóstico médico. Procuro porque eu gosto de saber, ficar bem informado. A internet hoje traz informação. Algum carocinho, alguma feridinha diferente no corpo, a gente tem que procurar saber, né, o que é. A gente fica curioso, né, para saber os sintomas assim, a gente fica com medo de ser alguma doença, qualquer coisa. Mais fácil a gente já ir numa consulta já sabendo mais ou menos do que se trata. Segundo pesquisa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, quase 41% dos brasileiros desenvolveram o hábito de fazer o autodiagnóstico em sites de busca. O número é parecido com o de anos anteriores. O surpreendente foi descobrir o perfil de quem faz esse tipo de busca. 55% dessas pessoas que se autodiagnosticam na internet são pessoas da classe A e B. Então, teoricamente, são pessoas que têm acesso à medicação, têm acesso ao médico, têm acesso a hospitais com mais facilidade. Mas o que causa mesmo essa busca é a questão do imediatismo. Os números são considerados preocupantes, principalmente porque a procura de diagnóstico médico em sites de busca não para por aí. O principal problema do autodiagnóstico pela internet é que, na maioria das vezes, ele leva à automedicação, o que pode esconder doenças mais graves. As pessoas têm a tentação de ir lá na farmácia comprar um medicamento e ir tomando. Isso tem uma série de inconvenientes. Intoxicações medicamentosas, medicamentos como anti-inflamatórios podem mascarar doenças por um tempo grande. A pessoa está, por exemplo, tem um tipo de neoplasia, de câncer, por exemplo, na coluna, e acha que aquilo é uma dor lombar simples e fica meses tomando um anti-inflamatório. Isso pode causar problemas. Francis sabe que o autodiagnóstico e a medicação podem ser um risco para a saúde. Por isso, pretende mudar esse hábito. Essa modernidade que a gente está tendo, né, ela traz o benefício e o malefício. Então, essa sensação de estar me automedicando pode ser algo perigoso para mim.
Então, eu vou tentar modificar isso. A Organização Mundial da Saúde afirma que envelhecimento saudável não é a ausência de doença, mas a capacidade do indivíduo permanecer independente apesar dos longos anos de vida. Mas para que isso aconteça, é importante que os sistemas de saúde encontrem uma forma de valorizar a qualidade de vida dos nossos idosos. Dona Rosita não mede esforços para ir à aula de artesanato, um momento muito esperado durante a semana. Eu me distraio, vejo pessoas diferentes e vou aprendendo, né, coisas que eu nunca fiz na minha vida. Quando você está aqui em contato com seus pares, em contato com atividade física, com possibilidade de exercer ações que o mantenham cognitivamente ativo, né, você tem um considerável redução dessa pessoa nos equipamentos públicos de saúde. Artesanato, exercícios físicos, violão. Atividades que, além de promover a saúde do idoso, melhoram a autoestima. Mas será que é possível envelhecer com qualidade de vida? De olho nessa realidade, a Organização Mundial de Saúde lançou uma meta que vai além de serviços preventivos. Os profissionais de saúde, enfermeiros, os médicos, eles têm que estar preparados para conseguir triar e determinar perfis diferentes de envelhecimento. Um paciente idoso com bom estado de saúde, esse que eu falei que cuida de si, que é independente, ele pode, a maior parte dos casos, ser cuidado no centro de saúde, na atenção primária, ele tem bom estado de saúde. Se um paciente desse tem mais dificuldades e ele está perdendo essa independência, é sinal que é um paciente que precisa de maior investimento, que ele viva com a melhor qualidade de vida possível enquanto ele estiver vivo. A Organização Mundial de Saúde quer que a década de 2020 a 2030 seja a do envelhecimento saudável. Segundo a instituição, sistemas de saúde devem desenvolver estratégias eficazes para promover ao idoso qualidade de vida. Segundo a OMS, em 2050 o mundo terá 2 bilhões de idosos e ressalta que, embora as pessoas estejam vivendo mais, elas não necessariamente estão mais saudáveis. Diante disso, o que precisa ser feito? Precisa de vontade política, exige organização e exige treinamento. De olho na meta da ONU, são necessárias políticas públicas para retardar enfermidades e promover a autonomia e bem-estar dos idosos. Um cuidado indispensável hoje, rumo ao envelhecimento saudável de amanhã. A gente não sabe o que é depressão, não sabe o que é tristeza, porque a gente tendo convivência, né, tendo gente em volta da gente, então é só alegria. A tristeza fica lá para fora. A gente se encontra no próximo Repórter Canção Nova no domingo que vem, às 10 da noite. Eu espero por você. Um grande abraço.